No vídeo de hoje a gente vai debater dois temas. Quando é válido fazer generalizações sobre a identidade de alguém? E em segundo lugar, quão severamente as pessoas devem ser punidas por falar algo ofensivo na internet? O vídeo de hoje é sobre a streamer Gabi Catuzzo, ou Catuzzo, não sei como pronunciar o sobrenome dela, que se envolveu numa polêmica bastante pesada recentemente. Eis o ocorrido. Ontem a Gabi postou essa imagem no seu Twitter, dizendo o seguinte: "Eu tô montada no chat." O usuário Raigar respondeu logo na sequência: "Pode montar em mim à vontade", que é um comentário bem idiota, um comentário que tá sexualizando algo que não tem nada a ver com aquilo. E eu entendo perfeitamente a Gabi ou qualquer outra mulher, ou qualquer outra pessoa realmente, de se ofender com a sexualização dessa forma. É desnecessário, é idiota e infelizmente é muito comum na internet. A Gabi foi e deu a resposta que causou a controvérsia, ou pelo menos foi parte do que causou a controvérsia. Sempre vai ter um macho fodido pra falar merda e sexualizar a mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo, e foi esse o problema. Aí a história continuou, né? O usuário Zogek falou o seguinte: "Poxa, Gabi, também não precisa generalizar", com a carinha triste. E a Gabi foi lá e reiterou a sua posição. Precisa sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras: "Ai, mas não generaliza, não é todo mundo." E na primeira oportunidade fica sendo escroto com mina, que é uma acusação meio infundada, né? Porque o que ela basicamente está dizendo é o seguinte: você tá falando aí para não generalizar, mas você também é escroto com as outras minas, que é, como eu falei, ela não tem nenhuma prova disso, mas tudo bem, eu entendo a frustração dela. Ela diz: "Homem que não é merda é exceção, não maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam." E foi basicamente esse o problema. E veja bem, nunca dá certo, nunca, e essa é uma generalização que eu sei que eu posso fazer, nunca dá certo emitir críticas a um grupo de forma geral, de forma monolítica, porque você viu uma ou duas ou três pessoas que compõem esse grupo fazendo merda. Sempre é mais produtivo, mais saudável, até para sua própria saúde mental, você se pronunciar sobre essas pessoas específicas, sobre os reais... Cala a boca aí, porra! Sempre acaba sendo mais produtivo se direcionar especificamente a um comportamento direto, específico, ao culpado, ao responsável por aquela fala ofensiva. Eu entendo perfeitamente a frustração de uma mulher que ocupa essa posição de criadora de conteúdo, de personalidade pública, que tem que lidar com assédio, com comentários impertinentes, comentários sexuais e coisas do tipo. Eu entendo perfeitamente. Mas você mete os pés pelas mãos quando você vai e, em vez de falar: "Olha, esse comportamento aí é o que a gente tá tentando lutar contra, várias mulheres, não sou eu, passam por isso, a gente precisa se conscientizar" e tal. Seria um papo muito mais construtivo, talvez alcançaria o cara e pessoas que infelizmente pensam como ele de forma muito melhor do que falar: "Homem é tudo merda." A gente sabe, e eu tenho certeza que a Gabi concordaria com isso. Quando você generaliza a identidade do grupo, né, e diz que todo mundo que compõe esse grupo é escroto mesmo, a gente sabe que nada produtivo vem daí. E em alguns casos, dependendo de qual identidade você está alvejando, pode até ser crime. Você não diria que, por exemplo, após ser assaltado por um negro, você não diria que todo negro é assim. Isso é absurdo e é criminoso, é racista. E eu sei, antes que você diga, eu sei que o negro no Brasil, ele passa por problemas muito maiores socialmente, financeiramente. O negro não está na mesma posição de destaque e poder estrutural que um branco está. É óbvio que você xingar um branco não tem o mesmo peso de racismo estrutural. Eu sei disso, eu sei, é claro, é óbvio. É bastante óbvio para todos os seres pensantes que o preconceito é que um negro, ou uma mulher, ou uma pessoa trans, ou um indígena, ou seja lá qual identidade marginalizada sofre, essas pessoas não detêm certos privilégios estruturais que um branco detém. É óbvio, ninguém argumentaria contra isso, pelo menos ninguém, como eu falei, pensante. Mas, a despeito disso, nunca rola um papo produtivo quando você pega um membro de um grupo, independente de qual grupo seja, e você vê essa pessoa se comportando mal, e aí você diz: são todos assim. Não importa qual seja o grupo, seja homem, seja mulher, sejam gays ou trans, ou indo pra esfera política, sejam esquerdistas ou direitistas, ou seja lá qual seja a identidade. Mano, a gente tem que extirpar esse comportamento. O problema realmente não é a identidade na qual estão mirando quando dizem isso. Porque os argumentos que eu vi na internet foram basicamente o seguinte: mas é diferente, porque quando você generaliza sobre mulheres, ou homens, ou negros e tal, você está perpetuando uma questão de injustiça estrutural, histórica. Eu entendo isso, eu realmente entendo, mas simplesmente
não é uma boa tática argumentativa. Você só simplesmente jogar todo mundo no mesmo balaio e falar que é todo mundo escroto e os poucos que não são exceção. Você não vai convencer ninguém. E eu imagino que o objetivo de comunicação que tem essa intenção, como a Gabi, claramente a intenção dela, penso eu, era conscientizar as pessoas. Olha, isso aí é um comportamento escroto. Tinha formas muito melhores de comunicar aquilo. E eu vou dar o crédito que, obviamente, ela estava alterada emocionalmente, ela ficou muito chateada, e quando a gente tá desse jeito, o que a gente fala não é muito fácil pra mim agora, depois do ocorrido, não estando envolvido com a parada, da análise, tipo, não, o melhor teria sido falar X ou Y. É muito conveniente pra mim, eu sei. Mas que sirva de lição pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, quem acompanhou a confusão. Só que não acabou por aí. A Gabi tinha um histórico prévio de, digamos, falar com uma certa toxicidade com as pessoas que a criticam, ou às vezes nem isso, como foi o caso deste clipe aqui. Eu vou deixar que o vídeo fale por si só. Oi, Gabi, qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live a primeira vez e só quer saber com o que qual o aplicativo que eu uso para streamar? Eu uso o seu pau no meio do seu cu. Faço um 8 com ele pra ele entrar na sua bunda. É isso que eu uso pra streamar. Serve assim? É basicamente isso. O cara chegou no chat e perguntou qual é o equipamento que ela usa, que é uma pergunta super comum de fãs do conteúdo que tem essa inclinação mais técnica da coisa. Eu recebo perguntas direto de qual o celular que eu uso, qual câmera, lente, microfone, essas coisas, porque tem gente que se interessa. E a resposta da Gabi foi, assim, incompreensivelmente escrota. Em defesa dela, ela fez um Twitch Longer, né, que é uma ferramenta paralela ao Twitter que permite que você se expresse de uma forma um pouco mais longa, né, mais elaborada. Vou colocar o link na descrição se eu lembrar, porque você sabe como é que eu sou. Ela explica que ela era mais tóxica no passado, ela era mais escrota e que ela se entendeu melhor com o cara, eles conversaram e aquilo foi resolvido. Eu vejo o lado dela e eu permito perfeitamente a possibilidade de alguém ter mudado, ter aprendido com seus vacilos do passado, porque afinal de contas, é assim que a gente aprende. Mas isso corrobora aquela imagem que algumas pessoas já têm de que ela é uma pessoa meio escrota mesmo, né? De explodir dessa forma, tão agressiva, com alguém que não fez absolutamente nada com ela. Apesar dela se arrepender, apesar dela reconhecer o erro, isso acaba constando no currículo dela, vamos dizer assim. Isso vai constar no histórico dela e as pessoas vão lembrar disso quando ela cometer mais um vacilo. A gente não tem como fugir do nosso passado, dos erros do passado, por mais que a gente peça desculpa por eles. Um outro comentário bem escroto da Gabi surgiu, que foi um pouco mais recente. Esse vídeo aí foi de 1 ou 2 anos atrás, como ela explicou no Twitch Longer, mas esse comentário aqui foi mais recente, foi de ontem. Alguém, esse cara aí, de Faustino 2002, foi no Instagram dela e falou: tá gordinha, hein? Pelo nome de usuário, 2002, o cara é muito novo, é um adolescente idiota, como praticamente todos fomos, e ele foi à rede social da mina pra chamar a mina de gorda, né? Que, pra começar de conversa, a mina nem gorda é. E mesmo que fosse, é uma coisa muito imbecil de você fazer, mano. Você ir até a casa, entre aspas, da pessoa, tá lá a rede social dela, no canto dela. Você vai lá no canto onde ela tá pra xingar a mina de gorda. É escroto. Ela não te perguntou em momento nenhum o que você acha da estética do corpo dela. É muito escroto. Mas, novamente, o cara é muito novo. É nessa idade que as pessoas são meio idiotas mesmo, né? A Gabi Catuzzo foi lá e falou: olha, eu tenho 1,77 de altura e peso 57 quilos. Se tem alguma gordinha aqui, é a sua mãe, aquela puta de quinta categoria. A Gabi viu, é o seguinte, a Gabi viu o cocô na calçada, e em vez de dar a volta, passar por cima, evitar, ir pro outro lado da rua, que é o ideal que a gente devia fazer quando vê algum comentário muito negativo na internet, né, que é como se fosse o cocô na calçada, né, tá ali no meio do seu caminho. Em vez de evitar, ela foi lá e pisou no cocô e pulou de peito em cima, esfregou na cara, ela pegou uma situação que era escrota e em vez de só dar um bloco no cara, que ia desaparecer até a mensagem dele pra qualquer pessoa que tá ali lendo, ela foi lá e se meteu com o negócio e piorou a situação muito mais. Novamente, mesmo ela admitindo que isso foi um comportamento escroto, isso reforça na mente das pessoas que acompanharam a confusão que ela é uma pessoa meio escrota mesmo. E aí a situação ficou ainda um pouco pior, porque várias pessoas se ofenderam bastante pelo que ela falou, né, de xingar todos os homens de lixo e tal. É desnecessário, é uma generalização desnecessária, é improdutiva, é destrutiva realmente, porque existe uma forma melhor de você abordar aquele assunto, essa questão, que é muito comum na verdade, realmente, a misoginia, sexismo dentro do mundo gamer é infelizmente bastante comum, né? Tem várias formas melhores de você abordar isso e criticar aquilo e tentar inspirar ao seu pequeno círculo de influência, né, porque é isso que nós somos, influencers na internet, a gente tem um pequeno círculo de pessoas que a gente consegue influenciar. Então, em vez de usar aquela oportunidade para bater um papo melhor sobre o assunto, ela fez o que fez, né? E aí várias pessoas se ofenderam muito, e aí viram que na bio da mina, no Twitter,
ela se listava como uma espécie de embaixadora da Razer, que é uma marca que produz equipamentos para gamers, né? Teclado com LEDs e computadores, mouse, esse tipo de coisa, né? E aí a galera foi lá e basicamente começou a cobrar da Razer uma posição em relação a isso. Olha, a mina falou uma coisa extremamente ofensiva sobre basicamente a minha identidade, né? É uma forma de preconceito, embora, novamente, quero deixar isso bem claro que isso não vai ficar enchendo o saco. Não é o mesmo que você xingar um negro de algo racista, eu sei que não é o mesmo, mas deu no que deu. Cercada de todos os lados de pessoas cobrando um posicionamento, a Razer foi lá e emitiu o seguinte comunicado. Referente ao ocorrido nesses últimos dias, gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuzzo não é porta-voz da Razer e nunca foi embaixadora da marca. Ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca. Estamos desde o começo como gamers enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que a situação não se repita. O gamer, dizer que o gamer sofre preconceito talvez seja uma forçação de barra. Eu, pessoalmente, se eu tivesse escrito esse comunicado, eu não teria falado assim. Porque, olha só, quando você diz que o gamer sofre preconceito, é irresistível que as pessoas pensem assim. Como assim? Você quer dizer então que o gamer sofre o mesmo preconceito que um negro, que uma pessoa trans? Que absurdo. Então, não sei se eu teria colocado isso aí, mas tudo bem, vamos lá. A Razer Brasil reforça que a opinião de seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa, que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Informamos que o contrato com o influenciador em questão expira nos próximos dias e não será renovado. Então a mina perdeu o patrocínio ali, né, o contato que ela tinha com a empresa e provavelmente isso vai acabar pesando no futuro também quando ela for trabalhar com outras marcas nesse mesmo espaço. É possível que a sombra do que ocorreu aqui a persiga por muitos anos até, né? Então tem várias coisas que eu gostaria de pontuar aí. Primeiro, a galera que correu atrás da empresa que a mina trabalha, né, com quem ela tem essa conexão, esse relacionamento profissional, e foram atrás da parada, claramente visando prejudicá-la numa esfera um pouco mais tangível, né, o seu sustento. Não sei se é o caso que ela tinha uma relação remunerada com a Razer, mas poderia ser, a gente não sabe os detalhes, né. Ir atrás dos empregadores de alguém e tentar causar um dano financeiro à pessoa porque ela falou algo ofensivo, eu sou completamente contra, mano. Mesmo eu tendo sido a vítima da generalização da ofensa que ela fez. Por quê? Quando você custa alguém o seu sustento, o seu emprego, a sua relação profissional com a marca, né, que claramente é muito fácil para a marca simplesmente se livrar da pessoa que se meteu nessa controvérsia, o que você está falando é basicamente o seguinte: eu não me importo se essa pessoa não puder pagar o aluguel, se ela não puder pagar a prestação de carro, não puder pagar a sua faculdade, não puder pagar a sua comida. Eu quero ferir essa pessoa da forma mais grave possível, ou seja, tirando o sustento dela. Eu sou muito contra isso, velho. Eu sou muito contra isso. Especialmente quando é o caso de uma pessoa jovem, por causa de um tweet na internet. A gente sabe que tweet a gente fala às vezes não é realmente o que a gente pensa, foi no calor do momento, né? Então, eu acho que é loucura, é insanidade, mano, você correr atrás do empregador de alguém porque ele falou algo ofensivo. Eu sou muito contra isso, completamente contra isso, acho que é desnecessário. Além disso, uma coisa que eu fiquei sabendo depois é que a moça, né, a Gabi, tem 23 anos, né, eu tenho 34, então eu sou bem mais velho que ela. Eu lembro quando eu tinha essa idade, eu lembro as idiotices que eu falava, e eu fico pensando assim, será mesmo que a gente deve punir alguém tão gravemente, né, que ela perdeu essa relação comercial que ela tinha com essa marca? Isso pode, a gente não sabe o que significa financeiramente pra ela, né? Isso também provavelmente vai afetar o futuro dela com outras marcas. Será que é justo a gente cair de pau em alguém assim dessa forma, por mais escroto que a pessoa seja, por causa de uma coisa ofensiva que ela falou? Será que não é desproporcional a punição ao crime que foi cometido, né? Crime entre aspas. A própria Razer acabou se metendo. Cara, a merda que a Gabi fez foi a tal que ela fodeu tudo pra ela mesma. Quando teria sido tão fácil só bloquear o cara, né? Olha todo o problema que teria sido evitado. Ela causou uma merda incrível pra ela mesma, teve que se desculpar e tal, né? Aí colocou a Razer numa saia justa. Porque começaram a alardear, vamos boicotar, não sei o quê. O que a gente sabe que quase sempre é uma empáfia, as pessoas não boicotam mesmo, deixa passar 48 horas no máximo, ninguém mais lembra dessa merda, a internet é muito efêmera, as pessoas ficam com raiva e falam o que querem falar, como foi o caso da Gabi, mas no fim das contas a gente sabe que esse boicote que se anuncia na internet acaba não realmente funcionando, né? Mas a Razer como marca, obviamente, se preocupa com isso, né? É natural. E ela ficou numa posição muito difícil por causa dos pronunciamentos da Gabi, porque se ela se pronuncia em condenação ao que a Gabi falou, ela vai atrair a fúria da galera que se identifica com as palavras da Gabi, que apoia o que ela disse, que defende o que ela falou, né? Por outro lado, se ela se isentar e não fala nada, fica parecendo que ela passou o pano, fez vista grossa pra um preconceito, né? Pra uma forma de preconceito, por mais branda que seja, por mais que os homens não sofram os mesmos preconceitos que as mulheres, não pega mal pra uma marca
que as pessoas, que o burburinho na internet seja, olha lá, aquele cara lá, aquele influenciador lá, falou essa merda aí e ficou por isso mesmo. Não fica bem, né? Eu acho que o que provavelmente aconteceu é que a Razer, como outras marcas do mundo dos gamers, sabem que o seu público é o público mais cativo, que mais que consome aquilo, que produz conteúdo relacionado àquilo, de forma geral, por um motivo ou outro, são homens. Então ela decidiu falar assim, olha, a gente é contra todo tipo de preconceito, incluindo o preconceito que a Gabi expressou, e a propósito, o contrato dela está expirando, a gente prefere não se associar mais a ela. É compreensível o lado da empresa, porque eu como empresa, se tem um cara falando merda dessa forma, eu prefiro não me meter, porque dessa vez ela ofendeu só homens. O que uma pessoa dessa vai falar da próxima vez, né? O que uma pessoa que se comporta dessa forma pode... Ela pode prejudicar a marca? Provavelmente, né? Alguns diriam que já prejudicou. Então, é uma situação de merda, velho. O que eu quero dizer é o seguinte, são vários pensamentos aqui pra sintetizar o que eu falei aqui. Em primeiro lugar, eu não consigo culpar a Razer, porque a Gabi colocou eles no sinuca de bico. Qualquer decisão que a Razer tomasse ia dar merda pra eles, iam ofender uma parcela do público que tá acompanhando a polêmica. E eu entendo que a Razer preferiu, aparentemente, ficar do lado da galera que compõe o seu grupo, né? O seu consumidor. Eu entendo isso. Sendo certo ou errado, moralmente falando, eu entendo as motivações aqui. Eu entendo também a Gabi ficar muito frustrada porque a chamam de gorda. Isso eu entendo bem porque me chamam de gorda o tempo inteiro. Eu entendo muito bem ela ficar muito frustrada com comentários sexuais, que é uma coisa escrota pra caralho, mas eu só acho que ela poderia ter transformado isso de uma forma mais positiva dentro da sua própria comunidade. Dentro da sua própria comunidade, pessoas que a apoiam, ela poderia ter verbalizado isso de uma forma um pouco mais construtiva, um debate um pouco mais saudável, mais conscientizador e menos fodam-se os homens todos, todos vocês são os meus inimigos. Tem uma exceção aí que eu gosto, mas o resto eu quero tudo se foda, são tudo lixo. Não é construtivo. A Gabi é novinha, tem o que, 22, 23 anos, pelo que eu vi. Eu não quero passar pano pra uma atitude escrota. Eu tô condenando aqui de forma completamente inegável o posicionamento da Gabi, a forma como ela se comporta. É escroto e não tem defesa. Eu acho que ela mesma reconhece isso, que foi um vacilo, né? Só que a gente tem que permitir que as pessoas, eu acho que a gente como sociedade tem que aceitar, o fato de que pessoas, especialmente mais novas, vão falar merda, especialmente no Twitter. O Twitter o Twitter extrai isso da gente. Se você tem algo na sua personalidade que tem a tendência a falar esse tipo de merda, o Twitter vai extrair isso de você. Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas, aceitar que as pessoas vão falar merda às vezes, vão falar coisas ofensivas, e a gente tem que ter um pouquinho de boa vontade pra pensar assim, ó, o que você falou foi uma merda, você vai retirar isso, você vai pensar melhor do que você falou aí, o que você acha? Fazer assim, olhar pra pessoa que falou uma merda e falar assim, olha, o que você falou foi uma merda absurda, você ofendeu pessoas de forma desnecessárias, você podia simplesmente ter focado no gesto que você acha negativo, na pessoa específica que foi tóxica, e em vez disso você colocou todo mundo contra você que não tava contra você. Então, você entende a merda que você fez? Olha a merda que você fez. A gente ter um pouco de boa vontade com as pessoas e permiti-las a elas fazer a merda e aprender com a merda e talvez no futuro falar, olha, realmente fiz merda, mas olha, ficou a lição. Em vez de tentar levar a pessoa pra guilhotina das redes sociais, em vez de tentar fazer com que ela seja demitida, ou o análogo próximo disso, porque na verdade ela não tinha uma relação de empregada com a Razer, eu sei, mas você entende o meu ponto, né? Quando você vai atrás da marca que a financia, que a patrocina, que de alguma forma colabora com o seu sustento, e você quer que ela seja demitida por algo ofensivo, o que pra mim, eu sei que não é isso que você tá falando realmente, eu acho que se pensar um pouquinho você vai concordar comigo, mas o que tá sendo dito aqui é o seguinte, porque ela me ofendeu, eu quero que ela fique sem comer, eu quero que ela fique sem poder pagar o aluguel, eu quero que ela se foda, eu não quero saber quantos % da renda dela vinha da Razer, se é 10% ou se é 100%, foda-se, me ofendeu, quero que morra praticamente. Isso tá errado, mano, a gente não pode, esse tribalismo louco de querer que a pessoa se foda de todas as formas porque ela falou que te ofendeu, dos dois lados, não importa qual lado tá fazendo isso, tá bom? Eu sei que você vai falar, porque eu já vi isso no Twitter. Ah, mas o lado deles faz isso direto, o lado dele, então a gente tem que fazer igual. Não. Se você critica aquele lado por fazer isso, moralmente você está obrigado a se comportar melhor do que eles se comportam, porque senão a sua crítica do lado deles é falsa, é completamente vazia. Então é isso, eu sei que vão dizer, esse aqui é o típico vídeo que vão falar, ah, o Wiz tá defendendo a mina, ou então, ah, o Wiz tá detonando a mina, tá atacando... Não, o que eu critico é o que ela falou, a postura dela, a falta de noção que ela teve de, porra, se você tá representando a empresa de forma pública, se comporta um pouco melhor, mano. Mas ela é novinha, então como é que eu posso esperar mais maturidade de alguém com 23 anos? Mano, eu sou um tiozão, porra! Eu tenho 34, vou fazer 35 daqui a poucos meses. Pra mim, 23 é praticamente uma criança. Então eu entendo falar merda. De criança eu não espero nada mais do que falar merda. É isso, caralho, que vídeo longo da porra. Como sempre, coloca aí nos comentários como é que você acha que eu estou errado dessa vez. E é isso aí. Vou tentar lembrar de colocar links na descrição, mas sabe como é que é, né? Um grande abraço a todos e até a próxima.